bem, já estamos de volta para falar sobre política. Chegando ali pertinho do meio-dia, 11h59, mas ainda é bom dia. Bom dia, ainda Paulo. é bom dia, né? Pois Só quando passa do meio-dia que é tarde, né? Exatamente. É aquela história o dia divide-se em quantas partes, né? Tem gente que ainda dá voada. Dá. Não é verdade? Uhum. E o dia começa com a madrugada, depois vem a manhã, a tarde e a noite. Uhum. A noite acaba à meia-noite. Meia-noite e 0h01 já é madrugada do dia seguinte, né? Tem gente que troca. Hoje mesmo eu escutei de manhã no rádio alguém disse assim, na madrugada de ontem, se referindo à madrugada de hoje. Uhum. Mas isso, será que não ensinam isso mais nas escolas brasileiras, né? Aquela história dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Tem gente que não sabe também. Não, tem gente que não sabe onde está se localizando não. no espaço. Não. E a coisa mais fácil do mundo é você saber onde estão os pontos cardeais em relação ao lugar onde você está. Facílimo, mas não vou dar aula aqui, que nem sou professor, nem sou. Você é professor, eu não Mas sou. dessa parte não. Pois bem, vamos à política. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reuniu-se agora de manhã na residência oficial da presidência da Casa com governadores nordestinos. Todos foram? Não. Foram 6 governadores e um vice. A Paraíba não se fez representar. Eu conversei agora há pouco com o secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, querendo saber, porque as informações são dadas hoje e não tem mais editor. Escutei alguns colegas dizendo, aí nem diz os nomes dos governadores que estão lá, nem o estado que enviou o vice e nem quem faltou. Ora, só são 9 estados, é fácil você dizer isso. Aí dá uma informação pela metade. Aí lá fui eu ligar para o secretário e outros colegas devem ter feito a mesma coisa para poder chegar aqui e passar a informação correta. Por que a Paraíba não foi? Porque a reunião é para tratar de dívidas dos estados. A Paraíba deve pouco e está com os seus pagamentos em ordem, em dia. Então o governador disse, eu vou ficar trabalhando aqui, não tenho o que discutir lá. Deixa quem está devendo... Se a pauta não tem esse peso, né? Correr atrás. Até porque quem está presidindo o consórcio Nordeste é Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, e ela trata das questões comuns a todos os estados. Mas veja só, tem essa história de aumento de impostos que está na pauta do dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é chamado hoje de taxade, que quer taxar todo mundo, e ele quer aumentar imposto. E Rodrigo Pacheco disse que não concorda com isso e acha que o que falta ser votado da reforma tributária só será votado depois das eleições. Vamos ver. A alternativa apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, primeiro que ela se daria, se houvesse, somente a partir de 2025. Então é perfeitamente possível adotar as fontes de compensação que o Senado está apresentando e se elas eventualmente forem insuficientes, aí sim se discutir em algum incremento que envolva algo dessa natureza. Mas fora isso, descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto, como a única alternativa, me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. Aumentar imposto. O ministro Fernando Haddad quer aumentar a contribuição sobre o lucro líquido em 1%. Será que nós aguentamos pagar mais impostos ainda aqui no Brasil? Não sei. Outro tema, o presidente Lula voltou do Chile. Chegou ontem, no final da tarde, começo da noite, foi para São Paulo. Teve alguns problemas lá com o povo, com a população, porque discordam do que Lula pensa em relação à Venezuela. A situação venezuelana não está resolvida e Lula recebe algumas críticas, a verdade é essa. Hoje de manhã a movimentação toda aqui em países da América do Sul foi sobre o resultado da eleição. Estão procurando uma saída. Que saída seria essa? Fazer uma outra eleição, com a presença de observadores internacionais e fiscais de várias partes do mundo. Por quê? Porque desconfia-se do resultado anunciado pela Justiça Eleitoral da Venezuela. Mas aí vem aquela história, se você não acredita no resultado oficial e acredita na apuração paralela, você vai ter que fazer isso em relação a toda a eleição no mundo. Vai ter uma eleição amanhã no Brasil. Imagine se em 2022 o pessoal dissesse, não, o resultado do TSE não vale não. Nós estamos acreditando na apuração paralela de Bolsonaro. Bolsonaro está dizendo que ganhou. Isso não, porque se abrir o excedente, vai valer para o mundo todo. Então, estão negociando. Lula volta a ter compromissos hoje no Brasil, após essa viagem ao Chile. E, como eu disse, estão negociando essa história de uma nova eleição, que pode acontecer ou não, porque Lula disse que quer pacificar, quer ver se acalma. Ontem, Nicolás Maduro mandou prender a principal assessora da Corina Machado. Procuraram Corina se escondeu. O Edmundo também está escondido, aí prenderam a principal assessora política da
opositora ao regime de Maduro. Tem essa confusão toda, Lula chegou, dormiu, disse que ia dormir a manhã toda hoje, está meio assim, cansado e confusão de fuso horário, mas é só uma hora de fuso, mas ele está reclamando, só trabalha hoje à tarde. Pronto, está aqui a agenda de hoje. A agenda está pequenininha. 3 da tarde, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, e tem secretários. Lula chamou mais 5 ministros para essa reunião aqui, quer criar aquele SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Sim. E os secretários estão lá para discutir a questão. E no final do dia, olha só quem vai. Aquele. O doutor Marcos Rogério de Souza, que é o secretário especial para assuntos jurídicos do Palácio do Planalto. Esse aí trabalha. Tem outra confusão em Brasília em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, porque Flávio Dino dizem que, naturalmente, de comum acordo com o governo. A gente não tem como assegurar isso, mas é o que especulam em Brasília. Flávio Dino quer acabar com o segredo das emendas PIX e das emendas de comissão. Você sabe que acabaram o tal do orçamento secreto, mas criaram as emendas PIX e as emendas de comissão, que são a mesma coisa com outra denominação. O parlamentar apresenta a emenda é liberada, aí ninguém, só sabe quem liberou, qual foi o parlamentar. Aí o parlamentar não diz para que cidade destinou, nem ninguém presta conta, continua tudo desse jeito. E o Flávio Dino quer que isso acabe. Está dando uma confusão medonha, porque nem a Câmara concorda e muito menos o Senado. Flávio Dino tem se pronunciado a respeito. Sob a modalidade de RP9, do mesmo modo, isto é vedado sob qualquer outra classificação. Então, a terceira questão objeto desta audiência. Os mesmos parâmetros fixados pelo Supremo para a RP9 devem ser cumpridos em relação à RP8. Porque, se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no acórdão do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8. RP9 são como eles denominam as emendas para você e eu, para que a gente não entenda nada, né? Liberou um RP9, liberou um RP8. A verdade é que o orçamento secreto continua existindo do mesmo jeito. E vocês sabem quantas vezes os congressistas vão concordar com a ideia do ministro Flávio Dino? Nenhuma. Ninguém quer que mude um negócio que está muito bom para si próprio, não é assim? Lógico. Se o Supremo encrespar, vai aqui o pessoal do Congresso, cria uma PEC, vota a PEC e tal. Aliás, hoje tem discussão no Tribunal de Contas da União sobre o redondo, o relógio que Lula usa no braço. Um relógio que Lula ganhou quando era presidente da outra vez e que até hoje ele usa. Aí os bolsonaristas estão dizendo que Lula ganhou o relógio e usa. Aí Michele Bolsonaro ganhou o colar, não pode usar. Bolsonaro ganhou o relógio, não pode usar. O problema todo é que Lula ganhou e usa. Bolsonaro ganhou, escondeu e foi vender nos Estados Unidos. Aliás, teve coisa que foi vendida e depois recomprada, né? É uma confusão. É muita confusão mesmo. Pois bem, por aqui o Podemos, que é o partido de Romero Rodrigues, liberou todos os seus candidatos a vereador para votar em quem quiser para prefeito. Pois é. Podemos libera filiados para votação na chapa majoritária em Campina Grande. Vote em quem quiser. Quer votar em Inácio Falcão? Vote. Quer votar em Nelson Júnior? Vote. Agora é estranho porque o partido tem o vice, né, de uma candidatura. Né? Mas só que o povo está insatisfeito. Né? Isso está em resolução na ata. Para não criar atrito, né, com os vereadores que não querem... quem quiser, porque a debandada é grande de candidatos a vereador. Aliás, tem um ex-vereador e um atual vereador, Janduí Ferreira, que não é mais candidato, e Rui da Ceasa, que seria candidato, também desistiu já. E tem uma fila aí, tem mais uns 15 ou 20, de alta ou de baixa plumagem, de alto ou de baixo clero, que já disseram que com as mudanças aí não tem mais chance não de se eleger. Desistiram porque da parada. também esse povo fica fazendo contas, né? Aquela questão da legenda e tal. Eles sabem exatamente quantos votos precisam para se eleger. Tem o negócio de uma cauda, é a sobra, né? A cauda de pavão ou cauda de pardal. Que tipo de cauda, né? A cauda de pardal ninguém quer, porque é uma caudazinha pequenininha. Agora do pavão, o rabo do pavão, todo mundo quer, porque nessa sobra aí muitas pessoas se elegem. Pois bem, e no pós-convenção, aí vem os comentários. Pós-convenções. Acabaram-se as convenções, as situações estão decididas. Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado que tem dado algumas declarações que repercutem no Estado todo, diz que o grande perdedor dessa história toda é Romero Rodrigues Veiga.
Está nas páginas. Galdino sobre posição de Romero nas eleições. Grande perdedor foi ele. Diz que, segundo Adriano Galdino, o deputado Romero Rodrigues está arrasado politicamente. Já se disse isso com outras figuras da política estadual. E essas figuras... A política, aliás, é bom que a gente diga, é o setor da atividade humana onde o sujeito cai e se levanta mais rapidamente. Aí só o tempo dirá, porque aquela velha história... Quando o veneziano perdeu a eleição, está acabado para a política. Depois aí tem uma eleição, né, o homem é o primeiro colocado. Vem aí, dá a volta por cima. Pois é, acontece muito. E Cássio Cunha Lima, ex-prefeito, ex-senador, ex-deputado, ex-governador, e manda-chuva dessa turma toda, que Cássio é o cacique Morubixaba. Cássio, quando reúne o pessoal, é assim... Já viu como é que é, né? E agora é que a turma tá grande, né? Para obedecer. Porque Cássio dá voz de comando. Direita, vou ver, vai todo mundo, né? Esquerda, vou ver para onde disser. Cássio disse que foi a União por Campina. A União por Campina que sai vitoriosa depois dessas convenções. A construção da unidade. Acredito que o prefeito Bruno, o deputado Romero, o deputado Manuel Dugero, o deputado Tovar, o deputado Fábio Ramalho, os vereadores... atenderam ao desejo maior da cidade, que é preservar a unidade para o bem de Campina, para o desenvolvimento da cidade que todos nós amamos e que ela nos une. Então a convenção vai celebrar esse compromisso com o futuro que temos com Campina e a certeza que a cidade vai continuar sendo administrada, governada por um time que já demonstrou o seu amor e todo o compromisso que tem com Campina Grande. O time é grande. O time é grande e tem vários atletas em todas as posições. Agora, curioso é o seguinte, todos eles querem ser o artilheiro desse time. E só vai ter o artilheiro depois. Aliás, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, filho de Cássio, disse agora de manhã que o candidato dele, Pedro, a senador em 26 é veneziano Vital do Rego. Agora você tem que ver o seguinte, Cássio, Pedro, Bruno, vá contando aí. Aí tem mais agora, veneziano, Hugo Mota, Efraim Filho, Adriano Galdino, 7. Todo mundo querendo uma ou duas cadeiras. Vai ter confusão na frente, não vai? Sim. Eu não sei quando, nem como, nem quem vai dar o primeiro grito, nem quem vai aloprar primeiro. Mas só o tempo dirá. Por enquanto, todo mundo unido por amor a Campina. Eu nunca escutei isso na minha vida. Boca maldita de hoje. A boca maldita vem de uma eleitora que colocou na internet e que virou aí a tal da postagem viralizada, ela protestando contra esse pessoal que passa 4 anos sem pisar na rua onde ela mora, aí no tempo de eleição lá vem todo mundo. Vamos ver a boca maldita de hoje. Protesto. Senhor candidato, se você não visitou essa casa nos últimos 4 anos, agora não é hora. Desapareça, suma daqui. Isso é bom, viu? A boca maldita de hoje. Você está desconvidado. Suma daqui, desapareça, viu? Cada uma. Viu? É isso, Anchieta. Bom demais. Amanhã você estará aqui com o Monique Feitosa, porque eu vou ao Cariri ainda hoje. Ah, tá. Amanhã Tá certo. só volta a tarde. Muito bem, tá certo. Um pulinho no Cariri. A nossa querida Rastafari alemã. Que está se despedindo, dando um até breve, que está terminando a fase dela aqui. Então, talvez seja o último dia que ela vai apresentar nessa fase. Agora, eu disse a ela que é um até breve, né? Então, espero que você aqui amanhã. É verdade. Tá bom, amigo. Tchau. E chegou a hora de acompanhar as novidades, direto de Brasília, outras novidades, né? Porque já falou bastante com Napoleão de Castro. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta quarta-feira, voltando de Brasília, acompanhamento da equipe do Em Dia, aqui direto do Planalto Central. Principal tema de hoje, na manhã desta quarta-feira, que nós podemos acompanhar, o encontro que acontece neste momento do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, com governadores de estado. O tema central, a questão da dívida dos estados com a União. O principal tema de debate dos governadores no Congresso Nacional é buscar um equacionamento em relação à situação de cada estado e a sua realidade em nível de Brasil. Existem os chamados estados superendividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e estados como os estados do Nordeste, que têm uma situação regular
para boa. Em cima disso, a presidente do Consórcio Nordeste e governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, quer buscar exatamente com os senadores uma proposta que possa equalizar e criar fundos de compensação para os estados que estão em situação regular em relação às suas contas públicas. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, fez uma síntese para a equipe Band sobre as propostas apresentadas pelo Consórcio Nordeste neste encontro com o Congresso Nacional. Bom, os estados do Nordeste apresentaram suas propostas para esse projeto de lei que discute a renegociação das dívidas dos estados, liderados pela nossa presidenta do consórcio, a governadora Fátima Bezerra. E, bom, basicamente 3 pontos que nós apresentamos: o aumento do Fundo de Atualização Federativa de 1%, que está no projeto atual, para 2%, para fazer mais isonomia em relação aos estados menos endividados da federação. A questão do critério de rateio deste fundo, que na nossa visão deve ser o FPE, que corrige as desigualdades regionais. E o terceiro ponto é possibilitar que essa renegociação das dívidas abranja também as dívidas bancárias com os bancos públicos, possibilitando também o alongamento, a redução dos encargos, o aumento da carência. As informações de Brasília, exclusivo para a Rede Ita no Em Dia, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Olha só, e hoje pela manhã a equipe da Rede Ita reuniu